Bom, vamos dar início então ao depoimento do senhor Sérgio Cabral, hoje do procedimento investigatório criminal 130.005.00092/2017, dígito 40. Esse procedimento criminal foi instaurado para apurar fatos relacionados à atuação do senhor Regis Fischler no bojo da organização criminosa que está sendo investigada pela Força Tarefa da Lava Jato do Rio de Janeiro. Senhor Sérgio Cabral, antes da gente iniciar, eu devo advertir o senhor que o senhor tem o direito de permanecer calado. Se eventualmente o senhor não quiser responder as perguntas, o senhor não precisa responder, é um direito do senhor, e isso não vai significar nada contra o senhor. Esse depoimento, esse interrogatório, na realidade, está sendo tomado a pedido da sua defesa, que formalizou a intenção do senhor ouvir. À medida em que essa investigação também diz respeito ao senhor, por esse motivo o senhor foi intimado para prestar o depoimento, mas o senhor tem o direito de permanecer calado caso queira, tá bem? Bom, o depoimento está sendo gravado, o senhor está aqui na presença dos seus advogados. Com relação a esses fatos, o que o senhor tem a dizer? Bom, doutor Sérgio, eu queria primeiro agradecer ao senhor, ao doutor Felipe, ao doutor Almir, por estarem me ouvindo, aos meus advogados, doutor Márcio e doutor João. A iniciativa, de fato, partiu de nós e ela vai ao encontro de uma mudança de postura minha, não só na vinda do doutor Márcio e do doutor João para a minha defesa, mas isso não foi por acaso, isso foi dentro de um contexto, de uma nova visão, de uma nova reflexão que eu faço a partir da minha vida, a partir dos meus erros que eu cometi e que eu, feito 56 anos recentemente, em respeito à minha mulher, que tem sofrido muito por isso, e aos meus 5 filhos, aos meus netos, que eu devo, e à população do Rio de Janeiro, e aos senhores, que por muitas vezes tratei com desdém de respeito, apesar de formalmente, como político, como senador, como deputado, ter feito e realizado pelo Ministério Público, pela Justiça, mas tudo isso dentro de um bojo, de uma visão que passava pela impunidade, que passava por uma possibilidade sempre de um jeitinho. Essa é uma reflexão que eu faço hoje, e não faço nem de maneira piegas, nem de coitadinho. É uma reflexão muito dura para mim de ser feita, muito dura de ser falada, inclusive, mas falo porque devo falar. Quando foi criada a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro, a partir de delações feitas lá em Curitiba, eu era cético em relação a elas. Eu achava que seria mais uma dessas coisas que acontecem no Brasil e que deixam para lá. Quando eu fui preso, eu também não me despi das minhas vaidades, não me despi do que realizei como político e resolvi, inclusive, por um embate que talvez tenha tido o ápice exatamente numa audiência com Vossa Excelência, com o senhor e com o doutor Bretas, em que fui de uma desnecessária deseducação com o senhor e com o Bretas, com a vida pessoal do doutor Bretas, de maneira desnecessária, agressiva, e quando na justiça a gente deve se defender e pôr as coisas de uma outra maneira. E mais do que isso, procurei na minha defesa, vendo até injustiças sendo postas e distorções sendo postas, ao meu ver, ou verdades contadas pela metade, ou o que eu poderia ter esclarecido, e vi o quanto isso eu lamento, de não ter podido esclarecer, colaborar, né? E passar a ver aquela visão, talvez por eu ter sido formado, eu tenho 56 anos, nos anos 80, 70 para os 80, numa família de progressistas, meu pai um jornalista, minha mãe uma museóloga, a resistência militar, meu pai foi preso pela ditadura militar em 70, eu visitei com 7 anos de idade na cadeia, e aquela coisa do dedo duro, do caguete, essa coisa quando isso nasceu, a Lava Jato, me parecia muito, me vinha na cabeça toda essa história, só que aquilo era uma luta pela democracia, aquilo era uma luta contra um regime de força. Nós estamos num Estado democrático de direito.
ora bola, se eu sou parlamentar, se eu fui parlamentar desde 1990, se eu fui presidente da Assembleia, senador da República, governador, eu não estou aqui, eu não vou defender o que o Ministério Público chama de uma organização criminosa. Eu vou deixar de colaborar, de falar a minha verdade dos fatos. Em nome do quê? Se o Ministério Público não está contra a democracia, se o Ministério Público não quer acabar com o voto ou com o direito das pessoas, ou se a justiça... Essa reflexão maior, sinceramente, me fez, junto com o sofrimento da minha mulher e com o sofrimento dos meus filhos, chegar à convicção de que eu tenho que falar a verdade. Doa a mim, principalmente, falar a verdade, e dói muito, não é? Mas será uma forma de eu também repor a mim mesmo, a minha sinceridade. Tá certo. Agora, com relação a esses fatos relacionados ao senhor Regis Fischler, o senhor conhece a investigação? O que o senhor tem a dizer sobre esses fatos? O pagamento do senhor para o senhor Regis Fischler, se isso aconteceu ou não aconteceu, como aconteceu? É fato. Aconteceu. O Regis Fischler se beneficiava. Então, se aconteceu, vamos começar do início. Quando é que o senhor conheceu o senhor Regis Fischler? Como é que foi esse relacionamento? Doutor Sérgio, doutor Felipe, doutor Homem, o Regis Fischler, ele estudou na PUC, fez Direito na PUC, e era contemporâneo, colega de sala da minha namorada, noiva, Suzana, mãe dos meus filhos mais velhos. Então eu o conheci em 1984, e eles colegas de faculdade da PUC. Em 1986 eles se formaram. E de 1986 a 1996, nós tivemos uma relação cordial, interrompida por ele ter viajado para a Alemanha para fazer uma especialização em Freiburg. E, coincidentemente, ele entrou para o serviço público no mesmo ano em que eu entrei para o serviço público como deputado estadual. Eu pelo voto e ele pelo concurso público. Ele passou para procurador do Estado e eu me elegi deputado. Então, de certa maneira, passamos até a conviver mais a partir de 91. Quando foi em 96, eu fui candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. E ele, de maneira voluntária, se colocou à disposição para coordenar a minha campanha a prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Em 95 eu me elegi presidente da Assembleia, indo para o meu segundo mandato. Então, a partir de 95, ele se aproximou de mim com o irmão dele, que também à época era procurador do Estado, Zé Antônio Fischler. Passaram a conviver comigo, eles eram amigos do desembargador Gama Malcher, que era o presidente do Tribunal de Justiça, naquele biênio 95-96. Então, passaram a conviver mais comigo ali na presidência, digamos, socialmente e às vezes fazendo um approach de algum interesse, já querendo insinuar alguns nomes para desembargador, para que tivesse a minha aprovação. Falo do governo Marcelo Alencar, 95-96. Então vou para a campanha de 96, a prefeito do Rio. Ele então se oferece para ser o meu coordenador, obviamente com o interesse de ficar bem próximo de mim. Havia uma tendência nas primeiras pesquisas de que eu poderia me eleger e que o Miro Teixeira seria o meu adversário daquela ocasião. Acabou que o César Maia vinha de uma boa administração feita de 92 a 96 e foi a primeira eleição com comerciais na TV, com pílulas na TV. Então, rapidamente a população tinha conhecimento não só pelo programa, mas pelos comerciais. Então, mais rápido ela tinha conhecimento dos fatos políticos. Com isso, o César conseguiu tirar o Conde de uma posição de 2-3% para rapidamente o topo da liderança. Eu consegui me manter na segunda posição, o Miro Teixeira despencou e o Chico Alencar, que era o candidato do PT, ficou em terceiro lugar. E assim fomos para o segundo turno, Conde e eu.
e no segundo turno eu perdi a eleição para o Conde. Perdida a eleição, eu tinha me afastado da presidência, retomei a presidência da Alerj, foi final de 96, sendo que em fevereiro haveria uma nova eleição para a presidência da Alerj. Desculpa interromper, mas nessa campanha para prefeito, o senhor Regis, ele trabalhou efetivamente como coordenador de campanha, foi remunerado para isso? Não, foi voluntário. Foi totalmente voluntário. Tinha alguns advogados pagos, se eu não me engano, de pouca monta, e ele voluntariamente coordenou a campanha. E aí, em 97, eu vivia um problema pessoal com a Suzana de separação, e uma sofreguidão pessoal, separei, meu filho, que hoje está um marmanjo de 23 anos, tinha 1 ano, e continuo presidente, me deu uma crise pessoal, vou, não vou, acabei indo para a presidência da Assembleia outra vez, disputando a reeleição. E aí o Regis se aproximou mais ainda de mim e eu disse, você não quer ser procurador? Ele falou, eu queria trabalhar com você, eu sou procurador do Estado, queria trabalhar com você. Eu falei, você não quer ser procurador-geral da Alerj? Ele falou, eu topo. Aí eu tive que mudar a Constituição Estadual. A pedido dele? A pedido dele e meu, porque como eu queria ele, quer dizer, foi uma vontade recíproca. Mas eu digo, se essa mudança foi uma condicionante para ele assumir o cargo de procurador-geral da Alerj. Era condicionante legal, doutor Sérgio, porque os procuradores da Alerj conseguiram incluir, a corporação conseguiu incluir na... tinha que ser de carreira. Tinha que ser de carreira. Mas eu digo a possibilidade de advogar, também houve uma alteração nesse sentido, não teve? Para que ele permanecesse podendo advogar. Pergunta. Pode ser, não me lembro, basta ver a emenda constitucional como foi aprovada. Mas o senhor não se recorda se isso foi uma condicionante dele? Não, mas que ele continuou advogando, continuou, com certeza. Ele continuou advogando, continuou. Tá. E eu diria que o escritório dele cresceu muito a partir exatamente da ida dele para a presidência da Assembleia. Aí foi o biênio 97 e 98, foi o biênio Thiago Ribas, na presidência do TJ. Muito próximo a ele, muito próximo ao então juiz Marco Belize, cunhado dele, que era juiz. Então uma das primeiras coisas que se conseguiu foi a promoção do Belize por mérito de juiz para desembargador. Não foi por tempo, não foi por nada, já era uma influência nossa ali na vida funcional do então juiz Belize, que passou a ser desembargador estadual. Então, o escritório Andrade Fischler, o Regis continuava advogando, com certeza absoluta. Com certeza absoluta. E continuou comigo em 97, 98. Aí eu me reelegi em 98 deputado estadual, fui o mais votado no Brasil, tive 380 mil votos. E voltei a ser presidente da Alerj. Quase que por unanimidade, se eu não me engano, o falecido folclórico Papai Noel de Quintino disputou contra mim, teve 1 voto. Mas todos os partidos, dos mais à esquerda, dos mais à direita, todos me apoiaram. Aí eu permaneci como presidente da Alerj. E o Regis como procurador-geral da Alerj. Aí ficamos 99 e 2000, terceiro biênio. E aí eu me reelegi para o 4º biênio, 2001 e 2002. Né? Porque não há limite na Alerj. Inclusive foi questionado isso no Supremo, o Supremo disse, à ocasião, que era matéria interna corporis. Então eu fiquei em 4 biênios. Quando chegou em 2002, eu tinha o sentimento político de que eu teria uma eleição ao Senado relativamente tranquila, o que me permitia, apesar de estar cercado de candidatos, assim, digamos, adversos no meu palanque, leia-se o Zé Serra como candidato a presidente em 2002, sendo que o Lula já era muito forte aqui no Rio, e o Garotinho
era candidato a presidente em 2002 muito forte, com a Rosinha sendo candidata a governadora, a mulher candidata a governadora. Então eu tinha o Serra candidato a presidente e tinha a Solange Amaral candidata a governadora, lançada pelo César Maia, então prefeito, onde já tinha completado 96 2000 e havia perdido a reeleição para o seu ex-padrinho César Maia em 2000. Então isso era 2002. Nós fizemos uma aliança PSDB, PMDB, PFL, que é o DEM hoje. Então apoiávamos para a presidência o Zé Serra, o governo do estado era Solange Amaral pelo PFL, a vice, se eu não me engano, era alguém indicado pelo PPS, acho que era o Marcelo Cerqueira, se eu não me engano, e eu candidato ao Senado, né, junto com o Arthur da Tava, em 2 vagas. O Arthur da Tava era candidato à reeleição, meu querido amigo Arthur da Tava, o Paulo Alberto, e eu candidato à eleição. Aí eu fui ao Regis e disse: Regis, você tem vontade de ser político? Vem ser meu primeiro suplente. Então o Regis foi meu primeiro suplente e chamei o Paulo Duque, que era um ex-deputado, uma pessoa muito honrada, muito séria, muito correta, que eu, menino, na juventude do PMDB, né, tinha visto que ele era uma pessoa muito diferente das demais, e que tinha sido meu colega na Assembleia Legislativa, sempre me acolheu muito bem quando eu cheguei em 90, garoto, eu tinha 27 anos, ele sempre falou muito, eu falei: vou homenagear a classe política, Paulo, você vai ser o meu segundo suplente. Quer dizer, eu não precisei, por esse conforto eleitoral da minha eleição, fazer combinações como normalmente se faz, né? E botei o Regis como primeiro suplente e o Paulo Duque como segundo. E assim que fui eleito, nomeei o Regis meu assessor parlamentar. Então ele era meu assessor parlamentar. Além de meu suplente, ele ia e voltava comigo de Brasília toda semana. E criamos assim uma grande cumplicidade, uma grande amizade, e via permanentemente o escritório dele, digamos assim, usando uma expressão um pouco chula, operando o meu prestígio político, né? O Tancredo dizia que melhor que o poder é a perspectiva do poder. Então, como eu só vinha conquistando espaços na política, ele estava ali ao meu lado, me servindo muito bem, eu tinha confiança jurídica nele, né? Dava a ele toda a delegação jurídica, política da minha caminhada política, e isso era sempre uma coisa dele. Levar um desembargador para eu ajudar, uma candidatura, eu me lembro bem para citar alguém que já está aposentado, de um desembargador federal, até um homem de bem, do Espírito Santo, que foi ministro do STJ, e que eu fui o relator, ele fez questão de me levar a pessoa lá para o seu relator, era mesmo da CCJ no Senado, e aí fui o relator dessa pessoa. Passei a ser o relator dos oriundos do Espírito Santo e do Rio de Janeiro, do TF2, ou candidatos do TST, que sempre vinham para mim, né? Sendo que nesse período entre 97 e 2002, na presença da Assembleia, isso acontecia com muita frequência. Ele me levar alguém que era candidato a desembargador, que eu ligava para o governador para dizer que estava apoiando, né? O poder do presidente da Assembleia é um poder efetivo, né? Tanto na gestão do Marcelo Alencar, como na gestão do Garotinho e da Benedita, que foram os 8 anos que eu fui presidente da Assembleia, né? 4 do Marcelo, 3 anos e 3 meses do Garotinho e 9 meses da Benedita. Quanto no Senado, nessas situações que eu estou narrando aqui. E eu posso permitir contar do senhor algo que eu acho que resume assim aquele fato com a Adriana, a feitura do cunhado do Regis. Devo falar? Vamos, porque você está falando dessa relação com o Regis. Vamos seguir um pouco mais, só para assim,
essa aproximação, como é que você se relacionava? Para eles entenderem. E a questão jurídica, que ele também era meio que um orientador jurídico seu. Isso, era um orientador jurídico. E aí que você parou ele no Senado ali, você estava no Senado. Ele era meu assessor. Beleza. E a gente avançou para você virar governador. Governador. Ele se tornou meu coordenador do programa de governo. Deixa eu, antes do senhor prosseguir, dentro desse relacionamento com o senhor Regis Fischer, Perfeito. até esse momento, havia algum negócio ilícito que o envolvesse? Havia, assim, ajudas em que eu ajudava o escritório dele. Como é que é isso? Por exemplo, eu no Senado podia ter uma postura de defesa do Grupo Libra. E ele advogava para o Grupo Libra. Ele pedia ao senhor Pedia auxílio para atender ao Gonçalo Torrealba, a irmã do Gonçalo, E o senhor recebia alguma coisa por isso? Não, nunca recebia da campanha. A família Torrealba me ajudava, tem até ajuda oficial da R$500 mil, R$1 milhão. Não foi Caixa 2 não, foi oficial. Só oficial? Oficial, Torrealba só oficial. Entendi. Mas era o toma lá da cá. Por exemplo, do escritório dele também, algum pagou ao senhor? Não, nessa época não. Nessa época não. Deixa eu lembrar aqui, tem o Grupo Libra, que era uma coisa muito forte. E o grupo que depois, Família Gayer, da família Gayer, que depois tornou sorte da Braskem, também ajudaram financeiramente a campanha que o Regis me pediu. Mas aí o senhor os favoreceu de alguma forma no exercício do seu mandato de senador? Direto ou indiretamente. Nada concretamente direto. Indiretamente, ajudava aqui, ajudava lá. Ele me ajudou, por exemplo, a contemplar com o Marfan uma situação que o Marfan tinha me processado. Eu tinha processado o Marfan por injúria. E o Marfan foi procurador em 2000 o Marfan tinha uma bronca minha, uma certa raiva, porque em 1999 ele era candidato a procurador-geral. E eu apoiei o Moinhos Pinheiro para procurador-geral, José Moinhos Pinheiro. E ele achava que a minha influência tinha sido grande, ele e Marfan. E o Marfan sempre teve uma relação muito umbilical com o Regis e com o Zé Antônio Fischer. O Zé Antônio sempre foi um comercial, por isso que às vezes as coisas eram feitas de uma sutileza, que o Regis ficava ali mais como um servidor público trabalhando, o Zé Antônio era sempre quem fazia a parte comercial. A tal ponto que teve uma hora que o Zé Antônio se exonerou do cargo de procurador do Estado. Era tão escandalosa assim, ele foi encostado no Tribunal de Contas do Estado, como procurador do Estado, mas ele era tão comercial no escritório que ele se exonerou do escritório, da Procuradoria, para agir mais livremente isso já é no caso do governo do Estado. Eu tenho aí a gente vai chegar lá. Então, me lembro bem, família. E o Marfan, ele coordenou, por exemplo, esse approach para o Marfan, que estava em 2000 então, houve aquele problema em 99 2000, uma certa mágoa. Em 2005, 2006, o Dr. Marfan era o Procurador-Geral de Justiça. E pode ter mais um mandato. Ele desejava ter esse segundo mandato. Então, como todas as pesquisas mostravam que eu iria para o segundo turno, naquela eleição, o Dr. Marfan foi ao Regis e pediu que você me aproxima do Sérgio e me faz ser o procurador-geral mais uma vez. Depois o Regis me revelou. Então o Regis me levou ele abriu mão da ação contra mim, Dr. Marfan, perdão, ele pediu desculpas, eu abri mão da ação que eu havia ganho e fizemos um shake hands, está tudo tranquilo, e eu sendo governador eu te reconduzo a procurador-geral da Justiça.
E assim foi feito. Em 2007, 2008, o doutor Marfan foi procurador-geral. Nesse mesmo período, uma outra articulação do Regis foi com o senhor Cláudio Lopes. O Cláudio Lopes, ele era membro do Conselho Superior então, são dois conselhos do Ministério Público Estadual. E um deles estava tratando de um caso meu que era da época do Marfan contra mim, em cima da denúncia do Marcelo, porque o Marcelo Alencar tentou vender a SEDAI no final de 98, com um garotinho já eleito. E eu não achei aquilo justo. Nós tínhamos aprovado em 95 o Programa Estadual de Desestatização. E o filho dele, o polêmico filho Marco Aurélio Alencar, que cuidou do programa de privatização, saiu vendendo o Banerj, privatizando todas as estatais. Só que a SEDAI, o ministro Maurício Correia, sentou em cima, porque havia uma polêmica sobre o que era atribuição municipal e o que era atribuição estadual. Isso foi se dando ao longo de 96, 97 e chegou em 98. Na campanha eleitoral, os candidatos a governador, Garotinho e César Maia, eram claramente contra a venda da SEDAI, porque ela estava sob júdice. O nosso candidato era o atual deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, do PSDB. Foi quando eu tive 380 mil votos. O Luiz Paulo não foi ao segundo turno. E ficaram para o segundo turno o Garotinho e o César Maia. Eu até apoiei o Garotinho, muito pela mágoa que eu tinha do César, por ter me derrotado 2 anos antes com o Conde. Eu falei, é hora de eu dar o troco para o César Maia. E como eu tinha dos 380 mil votos, 300 mil obtidos na capital, o Garotinho havia perdido no primeiro turno na capital. Então eu falei, Garotinho, eu vou te apoiar, não quero nada, se eu realmente seja Garotinho, inventa todas as histórias contra mim no blog dele. Mas ele jamais disse que eu pedi alguma coisa para ele no governo. Eu não pedi mesmo, eu não quero nada, eu quero ser presidente. Ele falou, não, o povo já te escolheu, cara, você é o deputado mais votado do Brasil, você vai ser eleito, você conta com o meu apoio para ser presidente. Acabou a eleição, o Garotinho procurou e falou, olha Sérgio, a transição com o Marcelo está se dando muito bem, com exceção do caso da SEDAI. Ele quer vender a todo custo. O Marco Aurélio Alencar me procurou, me oferecendo dinheiro. A Leonete Bezoa, a Thames Walker estava interessada, não sei o que. Eu falei, Marco Aurélio, não tem condições, eu não tinha muita intimidade com ele. Tanto que em 96 eu dei uma entrevista criticando ele quando era candidato a prefeito. Então, nossos santos não se cruzavam. E eu disse, Marco Aurélio, não tem. Ele partiu para dentro da LERJ para aprovar um projeto de privatização da SEDAI. Aí eu fiz um projeto contra a privatização da SEDAI. Isso foi objeto até de cassação de deputado, que foi gravado tentando comprar voto. E o Marcelo Alencar ficou com muito ódio meu e acusou a minha casa em Mangaratiba. Não essa que foi leiloada, mas a primeira casa minha em Mangaratiba. Esse processo rodou no Ministério Público Estadual e eu nunca mais tinha tido conhecimento dele. Para mim estava arquivado. Eis que aparece o Cláudio Lopes em 2005 ou 2006, meio que concomitante ao Marfan tentando se aproximar de mim, levado pelo Regis, dizendo, olha, eu quero fazer um acordo aqui, eu estou aqui resumindo, não foi isso, teve uma conversa, um approach todo, digamos assim, cheio de salamaleque, cerimonioso, mas o que ele queria dizer é o seguinte, eu tenho condições de arquivar, eu boto o meu arquivo no teu processo no conselho. Mas que processo? Processo que o Marcelo Alencar te denunciou, o Lélio Machado era advogado do Marcelo, que o Marfan fez não sei o quê, e eu tenho condições de arquivar esse negócio. Não sei se eu estou passando um pouco do Se eu finalizar essa lógica, depois segue. Não importa, doutor. Não pode ficar no Aí eu falei, tudo bem, Cláudio, então eu quero ser procurador-geral. Aí eu fiz um acerto entre o Marfan e o Cláudio Lopes. O Cláudio disputou, eu falei, se o Cláudio perder, Marfan, você vai dar a sua procuradoria-geral para ele. E assim foi feito. Entendi. É só para botar a apresentação do Regis, essa articulação do Regis. Depois a gente, se for o caso, volta a eles dois, mas vamos até a questão do Regis. Tá. Aí, em 2006, ele assume a coordenação do programa de governo. Ele é muito qualificado, dei para ele a coordenação do programa de governo. Passamos
abril, maio e junho trancados no Hotel Marina, ouvindo seriamente todos os segmentos da sociedade, cada um achava de cada setor, ele coordenava junto com um pequeno grupo e coordenou muito bem isso. E como eu havia até brincado com ele de maneira um pouco soberba, em 2002, quando eu convidei para ser meu suplente, olha, você vai ser meu suplente, não se anima não, em 2006 eu vou me eleger governador e você vai trabalhar comigo, você não vai subir o Senado não, você não vai pro esse tapete azul não, você vai trabalhar comigo. E ganhamos a eleição, fomos para a Fundação Getúlio Vargas na transição, você vai ser meu chefe da Casa Civil. E ele teve um poder muito grande, porque as atribuições dele foram muito grandes. Ele, primeiro passo, Procuradoria Geral do Estado. Falei, quem escolhe é você. A atribuição é minha, mas o Procurador-Geral do Estado quem vai escolher é você. Ele escolheu a doutora Lúcia Leia Guimarães, com quem já tinha muito relacionamento, nem sei se tiveram causas juntos, advogaram juntos. E eu sei que do ponto de vista associativo eles tinham uma relação, porque ela foi presidente da associação e ele vice. Mas eles eram muito amigos, de muitos anos. Como ele entrou muito novo na Procuradoria do Estado, com 24, 25 anos, talvez de lá seja essa amizade. E aí tomamos até uma decisão correta que todas as secretarias teriam um procurador como chefe jurídico. Tiraríamos a customização do secretário, seria uma coisa dessa decisão. E ele fez a Procuradora-Geral. E aí passou a ter um papel hiper relevante. Eu apresentava como meu primeiro-ministro. Esse era o primeiro-ministro. Isso era comum, tanto no Poder Executivo, entre os colegas, como no Poder Judiciário, como no Poder Legislativo. Todo mundo sabia que o Regis Fischer era o meu primeiro-ministro. Então, as grandes questões passavam pelo Regis Fischer. Todas as questões eram passadas por ele. Eu fazia questão. O dia a dia eu assinava sem ler. Até me arrependo, porque assinei muita coisa sem ler. Que vinha pronta dele. Ele trazia, eu ia despachando com um outro secretário, às vezes ele entrava na sala e eu ia. Você leu? Aprovou? Então tá. Diz aí, secretário, o que você quer? E ele está aqui do meu lado e eu estou assinando. Claro que quando eram coisas muito relevantes, ele pedia para ele, ó, você está assinando isso aqui, quer dar uma olhada antes, vamos conversar, etc. Então ele foi meu primeiro-ministro. Sem dúvida ele foi meu primeiro-ministro. Tá certo. Deixa só voltar dar um passinho atrás. O Regis participou das suas campanhas, tanto para o Senado quanto posteriormente para o governo, participou ativamente ou, enfim... Ativamente. Mas nomeado como coordenador de campanha, alguma coisa nesse sentido? Como coordenador geral de campanha, ele foi coordenador do programa de governo em 2006. Em termos de justiça, essa pergunta do senhor, eu creio que em 2002, essa é uma boa pergunta, eu não sei se ele foi o meu advogado eleitoral formalmente, mas ele que cuidava de toda a parte jurídica da minha campanha, como fez em 96. Eu creio que ele foi formalmente meu advogado eleitoral. Eu creio. Com base nessas... Ou ele designava alguém que ele cuidava. Com base nessas respostas, durante essas campanhas, houve alguma vantagem ilícita, algum pagamento via Caixa 2, de doação eleitoral via Caixa 2, de que o Regis tenha participado ou tinha conhecimento nessa época? Havia, ele sabia tudo. E quais campanhas? Todas. A de 98 menos, que ele se envolveu pouco, mas a de 2002, a de 98 também, com certeza, porque ele ia no galpão, o galpão era na Avenida Brasil, no Caju, e ele ia no galpão, em 2006, 2002 também era no Caju, ele ia lá sempre, ele sabia do dinheiro por dentro, do dinheiro por fora, ele ajudava o Carlos Miranda a fazer a prestação de contas, porque o Carlos Miranda era meu assessor, aquilo que eu até falei, me arrependo de ter dado uma chamada de amarra cachorro, que foi uma delicadeza, mas o fato é que ele só sabia o que eu dava para ele. O Carlos nunca foi alguém do grupo fechado. O Miranda se submetia ao Regis, mostrava, Regis, isso aqui tá bom, isso aqui tá correto, isso aqui, todo mundo se submetia ao Regis. Do grupo fechado, quem que era? Era o Regis, era o Miranda era meu. Ele entrava quando era chamado por mim para alguma coisa, tesoureiro da campanha. Então, Miranda, presta contas aqui. Era o Regis, o Wilson Carlos,
e o Pezão. Esse era o grupo fechado. Esse era o Já grupo nessa fechado. época o Pezão também. Em 2006 sim, em 2002 não. 2002 ainda Mas não. em 2002 o resto tinha toda a ciência do que tinha caixa 2. Em 2002 eu não sei dizer. Mas ele chegou a operacionalizar Dinheiro de a caixa arrecadação dois? do caixa Chegou. 2. Chegou. E o senhor sabe se ele pessoalmente obteve alguma vantagem com essa. Se Com puder esse pedir mais um café para mim. Tá, a gente está gravando. Como é que é? É o procurador, né? Cara. Não, ele é muito educado, mas não dele? Stanley. Estranho. Mas, bom, prosseguindo, então, desse caixa 2 lá da campanha De 2002 ele tinha. Tá, eu estou falando do Eu era penso isso? Não. Porque o Dr. Felipe já havia me chamado a atenção de Passar falar. na frente da câmera. Tem Tem uma alguém pessoa aí devidamente. a gente vai verificar se tem algum advogado aqui lá, mas de qualquer forma, acho que o volume está adequado? Tá adequado. Ele tinha consciência completa dos recursos de 2002. Ele tinha consciência completa. Todas. Ele ajudava a organizar o carro. Organizava, olha, o que nós vamos botar por dentro? O que nós vamos botar por fora? O que é por fora? O que não entra? Né? Ele via dinheiro circular na nossa frente. E no final da campanha eu dei um bônus para algumas pessoas. Se eu não me engano, dei. Ele também se beneficiou Ele se beneficiou. pessoalmente. Olha, se eu não me engano, ele recebeu 500 mil reais. E já era o França. O França, o Coronel França já era. Eu conheci o França por ele. Eu não indiquei o França. O França era o operador financeiro? Era a pessoa de confiança dele. Tudo era com o França. Até coisas pessoais que eu não vou revelar aqui, que não tem nada a ver, porque não contribuem para nada. Mas França era o braço dele. Por favor, se puder. Não, vou perguntar sobre isso. Bom, o depoimento está sendo gravado, vai ser integralmente gravado, mas não precisa entrar pessoal. Questões pessoais. Bom, isso então só mencionando na campanha de 2002 e a mesma coisa em 2006 também, o Caixa 2. Também, totalmente ciente. E ele também ganhou esse bônus ao final da campanha. Ganhou o bônus no final da campanha. Como é que esse bônus pago em dinheiro em espécie? Dinheiro em espécie. Tanto em 2002 quanto em 2006, dinheiro em espécie. 500 mil Dinheiro reais. Olha, em 94 eu dei dinheiro em bônus de dinheiro, ele não estava. Eu já dei dinheiro em espécie para as pessoas. Quando acabava a campanha, teve gente que comprou um apartamento. Um ex-assessor Pedro Câmara, que foi o chefe de gabinete, está longe há muito tempo, ganhou um apartamento comprado pelo. Eu pagava, fazia questão de dar uma premiação pelo dinheiro do Caixa 2. E como 98 teve muito dinheiro, porque o candidato Politi10, presidente da Assembleia, candidato à reeleição, todos pesquisaram que eu ia ser o mais votado do Brasil, como acabei sendo. Em 2002, senador Politi10, então sobrava dinheiro. E eu fazia questão, até porque essas pessoas viam o dinheiro circulando, eu fazia questão de dar a elas, ao Miranda, ao Regis e aos demais. Desde 94 o Regis recebeu? Não, 94 não. 94. 2002. Em 96 não deu, porque em 96 nós perdemos a eleição e no segundo turno era difícil o telefone tocar. Tá. Até ali ele ganhou minha confiança, porque em 96 ele foi. Tudo bem, tinha lá o seu interesse, eu era presidente da LERJ, eu já era presidente da LERJ e voltaria a ser. Mas não houve nada porque a campanha acabou no buraco, né? Porque... Então foi em 2002 ou 2006? com certeza. 98 pode ter recebido também, porque eu pagava as pessoas. Ele pode ter recebido um bônus também. Tá. E a outra pergunta é, nessas intermediações que o Regis enfim, participou lá com, por exemplo, a indicação da doutora Luciadeia e depois essa apresentação para a sucessão lá da PGJ, da Procuradoria-Geral de Justiça, o Regis teve alguma vantagem, recebeu alguma vantagem dele? Não, especificamente não. Foi, na verdade, foi mais... É mais a política mesmo, né? Mais a política. Mais a política. Agora, bom, já deu para entender esse relacionamento do senhor Regis, que foi construído. Agora eu queria saber especificamente com relação às vantagens indevidas recebidas, se é que foram recebidas pelo senhor Regis. Como é que começou isso, por favor? Doutor Sérgio, houve vários. Entendeu? O advogado tem que me orientar como eu devo falar, porque eu quero falar tudo. Mas eu tenho que saber como. Houve sim, várias. O senhor, como disse desde o início do depoimento, o senhor não é obrigado a responder nada. Não, mas eu estou afim de falar a verdade. Enfim, falando, o mais conveniente é que o senhor fale a verdade. Eu também. Se o senhor pretende não falar a verdade, Não, isso a gente não vai fazer. Hoje, como a gente vai ficar em silêncio, essa é a orientação do advogado. Em algumas situações a gente tem até condição de explorar um pouco melhor. Mas eu acho que dá um geral, e eu e eles vão até
perguntando melhor com relação a determinado ponto que você Eu vou dar um exemplo do senhor, de de uma coisa que já está em andamento aí dos senhores. O caso Osório, Carlos Osório, o caso da Automodelo, que o Carlos Miranda falou. O Miranda sabia por mim, porque o Miranda não era do governo. Eu tomei uma decisão em 2006, né, de não colocar o Miranda no governo. O Miranda já estava fora do governo. Eu falei, Miranda, você vai ficar com o meu caixa pessoal. Então você não vai trabalhar no governo. Você e a Sônia fazendo as coisinhas lá da vida familiar. E você fica cuidando de mim aqui. Então, mas o Miranda sabia, às vezes eu fazia questão de contar para ele. Então ele diz, olha, esse dinheiro veio daqui, daqui, daqui. Então, tem um anexo do Miranda que ele fala, que eu vi no RJTV, do Carlos Osório, que foi deputado estadual, da Automodelo, do pagamento de uma indenização da Automodelo, que é do ex-deputado, né, que acabou de deixar o mandato dele, o Carlos Roberto Osório, que tinha sido do Comitê Olímpico Brasileiro. É verdade. Em relação aos precatórios. Em relação ao pagamento da indenização à família do Osório. Ah, tá. Que era dono da Automodelo. 70 milhões. Saiu na saída. Doutor Felipe, eu não me lembro. Os senhores estão investigando isso. Não, é sobre esse caso. Esse caso da Automodelo. Mas Eu sei que eu ganhei. O O Regis ganhou. Veja bem, eu com valores, eu sou muito ruim, desculpa. Mas ele ganhou um dinheiro, ele ganhou uma propina do pagamento da indenização do Osório. Ele cuidou disso pessoalmente com a Procuradoria do Estado. Eu não sei dizer se alguém na Procuradoria do Estado ganhou. Não sei afirmar. Então, ele viabilizou o pagamento desse dinheiro. Houve um acordo. Eu sei que a família Osório reduziu o valor. Era algo antigo que a família Osório vinha recebendo do governo, foi da indenização do metrô. Lá atrás, da Tijuca. Então, isso deve ter sido o governo Chagas 78, 82, possivelmente. Em que a Automodelo tinha direito a uma indenização da concessionária de automóveis da Automodelo saiu da Tijuca de um lugar nobre para passar a linha do metrô, e aí rolou uma indenização que eles receberam parte, depois não receberam mais. Essa é uma história que vivia boiando lá na Procuradoria, e a família Osório com seu prestígio pressionando. E como o Osório, naquela ocasião, era do Comitê Olímpico, convivia conosco dos Jogos Pan-Americanos e preparativos para os Jogos Olímpicos. Ele e o Regis era uma pessoa que também, nesse caso dos Jogos Olímpicos, ele tinha um papel importante de coordenar as ações do Estado. O Osório conversou com ele, eles combinaram um valor, a Procuradoria do Estado recuou no pagamento, exigiu que a Automodelo recuasse no valor, e chegou a um determinado valor, eu não sei se foram 70 milhões, doutor Felipe, eu acho que foi menos, pago por nós. Não, a pergunta é só se o senhor se refere a esse caso que foi noticiado. Foi esse caso, mas não foi 70 milhões não, foi um valor menor. Eu sei que a propina deu algo em torno de, sei lá, 1,5 milhão. O que o Miranda está contando ali é verdade, que foi ele que cuidou. Aquilo é verdade, que ele foi a revendedora, que ele não sabe onde é da Coca-Cola, feita pelo irmão do Osório, que vende a Coca-Cola nas favelas do Rio de Janeiro até hoje. Ele é revendedor da Coca-Cola, apesar do Osório ser ex-genro do Jorge Paulo Lema, dono da Ambev, da adversária, né? Os filhos da filha mais velha do Jorge Paulo Lema são filhos do Carlos Osório. E o Carlos Osório e o irmão dele pagaram sim uma propina em que eu e o Regis fomos beneficiados. Entendi. Esse é um exemplo claro. Na verdade, ele quer saber como é que o Regis era beneficiado. O Regis recebia uma mensalidade. Eu nem sei se devia falar isso no... Não, o Regis era... Tem uma estratégia de defesa, desculpa. Claro, Com certeza tem uma estratégia de ataque, sei lá como é que é isso. Nunca... Não, o senhor não é obrigado a contar todos os fatos que o senhor sabe. Olha só, qual é a minha minha sensação com essa história que eu estou revendo a minha vida lá na cela? A gente também não quer misturar tanta coisa. Eu nunca tive situação penal na minha vida. Durante toda a minha vida pública. Até vocês dizem muito, isso é questão porque os órgãos de controle, não sei se era isso, mas eu falo, eu fico vendo tanto governador dentro de casa hoje, que fez muitas coisas bravas aí, que não tem um ministério, não tem um MPF tão atuante como o do Rio de Janeiro, a Lava Jato do Rio. Né? E
Mas o fato é que às vezes eu não sei como me portar. Entendi. Entendi. Mas deixa eu ver, então... Mas quero me portar da melhor maneira possível e Vamos mais fazer o seguinte, possível. a gente pergunta, eu Tá. respondo da maneira mais objetiva Tá. possível. Se Tá. o senhor quiser, o senhor não precisa responder. Tá. O senhor Regis, ele recebia uma mensalidade do senhor? Recebi. Quanto por mês? Olha, E desde quando? desde o começo do governo. Desde 2007. Janeiro de 2007. Se não foi janeiro, foi fevereiro, se não foi fevereiro, foi março, quando começou a rodar a propina paga por agentes fornecedores e prestadores de serviços. E essa mensalidade que era paga para ele era com o dinheiro que o senhor recebia da propina. Exatamente. Entendi. Alimentava lá o senhor, o seu grupo, e o senhor repassava para ele. Por exemplo, vou dar um exemplo. Por isso que eu às vezes defendia com tanta ênfase o negócio do Caixa 2, porque de fato teve muito Caixa 2. Não é que eu estava mentindo. Eu estava deixando de contar a outra parte. Mas em algum momento acabou esse Caixa 2 e aí foi... Exatamente, a mistura de Caixa 2. Vou dar um exemplo para o senhor. Eu terminei a eleição de 2006, o Miranda pode confirmar isso, com 30 milhões de dólares. Só de sobra de campanha. Eu comecei a campanha eleitoral de 2006, na gestão lá do Shebar, lá fora, não tinha $1,5 milhão. Shebar pode confirmar isso. A famosa conta de eficiência tinha $1,5 milhão. Não, na verdade não era eficiência, era as contas dele, né? A eficiência foi aquela história que acabou em 2002, 2003. Estou falando em 2006, que já era o Shebar conta que migrou, aquilo tudo é verdade. Saiu lá do BBB. Isso, e foi para as contas dele. Em janeiro de 2006, você pode perguntar para ele, eu não tinha $2 milhões nas contas dele. Não tinha. Em dezembro de 2006, eu tinha $30 milhões. Só no exterior. De sobra de campanha. O senhor entendeu? Só para mostrar que quando eu falo com convicção da Caixa 2, eu não estava debochando de vocês da verdade. Eu estava misturando a verdade com a verossimilhança. Tinha dinheiro de Caixa 2, então era muito dinheiro mesmo. Por isso que eu paguei ao Regis um valor, paguei a... Então, o Regis passou a receber esse dinheiro junto com outras pessoas a partir de 2007, quando eu não vi. E o valor da mensalidade dele era quanto? Mais ou menos no início? Doutor Sérgio, olha, alguma coisa entre 100 e 150 mil. 100, 150 mil no início. E como é que era operacionalizado isso e por que o senhor pagava o Regis depois de iniciado o governo? Porque já não tinha mais nada a ver com campanha. Nada a ver. Eu entendia que as pessoas que estavam ao meu redor mereciam receber também recursos. E sobretudo aquelas que faziam e tomavam decisões importantes para o meu governo. Ele era uma pessoa que tinha toda uma estrutura jurídica a ser preparada. Então ele precisava ser também remunerado por isso. E não ficar restrito aos R$20 mil do pagamento do salário de secretário. Mas ele sabia, portanto, que era propina. Que esse dinheiro era, ele tinha origem nas construtoras, enfim. Né? Eu vou dar um exemplo queria lembrar de um cliente que o Regis conquistou muito em função do meu relacionamento anterior ao governo do Estado, o Arthur Soares, a Facility, uma grande cliente do Regis. Do escritório, né? Mas isso não tem a ver com a sua mensalidade. Não, isso foi antes, inclusive. Isso era inclusive antes. Recebia lá, além de que ele eventualmente recebesse lá no escritório, pela atuação dele, exato. Ele recebia. E como é que era operacionalizado isso? Como é que esse dinheiro chegava na mão do Até porque muitas vezes o Regis, de maneira dissimulada, dizia para mim que isso estava perdendo muitas oportunidades ao trabalhar comigo. Quando eu via que ele me trazia lá as coisas, e eu via... tá bom, então dava lá o dinheiro para ele. Entendi. E como é que era operacionalizado esse pagamento para o Regis, sabe? Pelo Carlos Miranda, pelo Serjão e pelo Viseira. Carlos Miranda, Serjão e Viseira. Como que o Carlos Miranda fazia chegar isso no... É isso que eu não sei. Às vezes ele delegava para terceiros. Por exemplo, eu em 2014, eu era muito
eu era uma pessoa disciplinada com isso. Então, por exemplo, em 2014, quando houve a Lava Jato, eu fiquei preocupado, chamei o Miranda, falei, Miranda, vem cá, como é que funciona? Pedi um monte de esclarecimento para ele, começou a me esclarecer, eu fiquei assustado. Porque aí eu vi que muita coisa o Tony, o Juca Bala pagavam via Shebar. Eu não sabia que era Tony e Juca Bala, mas que tinham terceiros que pagavam. E que depois eu vi que muita gente que recebia do Sérgio e do Miranda, eles às vezes delegavam para terceiros para entregar. E eu dizia, mas rapaz, esse tipo de gente não pode ser um terceiro a entregar. Mas já tinha sido feito. Era o caso do Regis. Entendi. Quer dizer, então, terceiros também entregavam, além do Miranda, do Sérgio e do Bezerra, que eram, assim, digamos, pessoas da minha, eram as 3 pessoas que cuidavam dos meus recursos, né? Tá, mas Acabou terceirizado com o Regis também. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, desculpa. Só para fechar uma questão do Regis, ele recebia então uma mensalidade. Além disso, ele recebia outros valores, assim, tipo de bônus por operações específicas. Quais operações específicas relacionadas ao governo que o Regis operou e por isso recebeu um bônus? Na verdade, assim, existem várias situações que o Regis de alguma maneira passa. E a gente está, conforme eu falei com o senhor... Deixa eu só dizer para o senhor pode orientar o seu cliente a não responder. Mas aí eu prefiro que ele dê a explicação. Se o senhor falar para ele não responder, ele não responde. se o senhor preferia nominar algumas... Não precisa nominar ninguém, pode dizer que Eu realmente... posso nominar então? Posso nominar? Pode, como se preferia conseguir a orientação do seu advogado e não nominar, não tem problema. Me ajude aí. Também estou Não, sentando. Assim, a gente quer esclarecer. Eu acho que algumas situações, eu acho que o que ele quer saber é o tamanho do Regis dentro desses assuntos. Na verdade, o que eu quero saber é quais operações dentro do governo foram tocadas diretamente pelo governo Regis e por isso ele recebeu um bônus. Então, vamos dizer, a gente teve vários contratos lá no governo que a gente identificou aqui. Arco Metropolitano, metrô, Pátio das Favelas. Metrô, doutor Sérgio, merece um capítulo à parte. Porque não é só a obra, é uma coisa muito mais sofisticada. Mas o Regis teve participação e recebeu dinheiro por conta dessa participação? Muito. Tá, então explica, então vamos começar pelo metrô, pode ser, doutor? Assim, o que eu não quero também... É muito complexo o metrô. Eu prefiro O metrô é uma história muito complexa. Nesse momento, Ele é muito complexo. é uma coisa bem relevante, assim, envolve uma série de questões que eu prefiro que nesse caso, que existiu, mas esse detalhe ele está disposto a esclarecer, mas Existiu, ele ganhou propina. Pode ser uma coisa mais objetiva. Propina direta e indireta, muito dinheiro. Então, para ser objetivo, como o doutor pretende que seja, Pois não. então vamos lá, o Regis recebeu algum bônus em razão da atuação dele na obra do metrô? Sim. Ele recebeu algum bônus em razão da atuação dele, Regis, na obra do Parque Favelas? Não. Não. Na obra do Arco Metropolitano? Não. Na obra do Maracanã? Indiretamente, sim. Indiretamente, sim. Aí... Pela empreiteira que realizou, vinculada a outros benefícios, sim, porque na concessão, sim. Na concessão. Isso. Pela atuação que ele Na fez, montagem da na montagem da concessão. Enfim, mas alguma atuação em relação ao Maracanã? Na concessão, recebeu. Além do metrô e do Maracanã, alguma outra operação específica do Regis Do automodelo. do automodelo o levou a receber um bônus? Bônus sim, relevante e também benefícios aos escritórios em grandes montas em outras operações. Essa é a minha próxima pergunta. O senhor mencionou que ele recebeu valores, então, através de Carlos Miranda, Bezerra, valores em espécie. Isso. E a minha pergunta também houve contratos com o escritório do Regis para essa finalidade, contratos fictícios? Doutor Felipe, contratos assim, em que empresas contratavam de verdade para assuntos que eram para ser cobrados 2, eram cobrados 10. Então houve superfaturamento de contratos com as empresas fornecedoras de serviços. Não só fornecedoras, mas empresas que indiretamente tinham interesse no Estado, não só diretos. Tá. O senhor sabe nominar essas empresas? Pode nominar essas empresas? Na verdade, isso ele prefere não esclarecer nesse momento. Tá, ok. Tá.
Mas ele tem condição de nomear. Só aproveitando o gancho, o senhor sabe se aquelas anotações apreendidas com o Bezerra, em que constava escrito alemão e Regis, se referem efetivamente ao Regis? Se refere. O que eu quero chamar a atenção do Bezerra, e que até o próprio Dr. Bretas, acho que os senhores também já observaram, é que ele tem uma repetição ali, ele tinha um sistema chamado de Bezerrês, que é a cara dele. O Bezerra é meu amigo de infância. Ele era filho do porteiro da Anhangá, em Copacabana, e meu querido amigo, eu adorava o seu Bezerra, o pai dele, a mãe dele, uma senhora humilde. Ele foi criado lá em casa. E ele tem um Bezerrês. Ele tem meu pai, que é um intelectual, você brincava, Bezerra, e a sua filosofia? Até contei uma para eles aqui, impublicável. Aliás, a maior parte delas são impublicadas. Então o Bezerra, da mesma maneira que ele assim era na vida real, assim era na sua contabilidade, que ele tinha. O Bezerra até 2010, ele não viveu isso. Aliás, ele ficou protegido pelo Regis. O Regis é um eficiente executivo. O Regis abominava o Bezerra, porque o Bezerra é um esculhambado. Então, o Bezerra ficava debaixo de um setor de compras lá, e o Bezerra era indisciplinado, uma confusão só. E quando começou em 2010, o Bezerra passou a pegar dinheiro para mim na campanha. E se destacou pela forma esperta de ser. E aí, ao acabar a história, logo em seguida surgiu a matéria do Castelo de Areia. Aí eu tirei o Miranda e botei o Bezerra para ser esse. E aí essas anotações dele, por isso que elas são reais, para responder objetivamente. Alemão é o Regis. Mas o Bezerra tinha relação com o Chebar? O Bezerra conhecia o Não. Chebar? Não. Então o que era pago pelo Chebar não tem nada a ver com o Bezerra. O Bezerra era um pagador e um pegador. O Chebar era um pagador e um pegador. Mas eles eram independentes. O que o Bezerra conhecia era o que ele chamava de fiel e fielzinho, os Fidelita. Fidelita é bem a cara do Bezerra. Fidelita. Eram os apanhadores do Chebar. Já quando o Chebar terceirizava para aí o Bezerra não tinha nenhum contato. Não tinha nenhum contato. Porque estava sendo pago pelo Juca, não tinha nenhum contato com o Bezerra. Nem com o Carlos Miranda. Era o Chebar direto, para nós era Chebar. Se o Chebar julgava que aquele problema, que aquele assunto, que aquele recurso não dava para ser pelo fiel ou por alguma razão logística, ou quer que seja, nós não tínhamos conhecimento, era o Chebar. Entendi. Tá. A gente mencionou aqui então obras, né, que são assuntos que já foram explorados ou de alguma forma deflagrados pela Lava Jato aqui no Rio. Obras e concessões, doutor. Na sofisticação das concessões, o Regis entrava muito forte. Eu posso esclarecer. E outras coisas, empresas que tinham interesses do Estado e que ele atuava setor de transporte, por exemplo. como curador, entendeu? Ele era quase como curador para aquelas determinadas empresas. Não o setor de transporte, outros setores. Não ganhou. Na FETransport, lá na caixinha da FETransport, ele ganhava também. Ele não ganhava diretamente o que vinha para o bolo, mas em ações específicas ele ganhou. Quais? Ganhou bem. Vocês são excelentes inquisidores, mas francamente. Tudo bem, o senhor não precisa responder. Mas ganhou. Até eventualmente a gente revendo aqui os termos desse depoimento, se a gente considerar, a gente faz por escrito ele assina. E ganhou mais, por exemplo, incentivo fiscal, por exemplo, uma determinada empresa, essa ele nem sonhava em ganhar, eu determinei que a empresa pagasse a ele. Essa eu não sei nem como é que ele teve porque umas ele já tinha, o escritório já atuava, eu aumentei digamos assim, a força do escritório, pela atuação do governo, o escritório deixou de ter um papel de coadjuvante para protagonista, e com isso eles ganharam dinheiro. Mas houve caso, por exemplo, de uma grande empresa nacional em que eu determinei que pagasse a ele. Daí eu não sei nem como foi construída, digamos assim, essa relação inaugural ali. Mas exatamente, tinha relação exatamente. Entendi. E o senhor Fernando França, ele
era ostensivo, assim, a relação Era direta, do Regis com o Fernando? inclusive